Sentados por um instante, refletir sobre a humildade, tendo como sustentação esses dois textos bíblicos, nos ajuda muito. Primeiramente, contemplar o ato dos apóstolos, que é essa comunidade que passa pela experiência de Pentecostes, da força do Espírito, e movida por esse Espírito, cria-se um novo jeito, uma nova atitude, um novo comportamento. Eles tinham tudo em comum. Nós somos assim hoje? Não, né? Eles vendiam as suas coisas e colocavam aos pés dos discípulos para que pudesse ser partilhado com todos. Hoje, o egoísmo impera. Às vezes, dentro das nossas próprias casas, a gente não consegue dividir as coisas, a gente não ensina os filhos a dividir. A nossa tendência é criar esse ambiente cada vez mais egoísta. A primeira comunidade que nós precisamos evangelizar nessa dinâmica da partilha, da humildade, é a nossa própria casa, é a nossa família, são os nossos filhos, para que eles possam se fazer homens e mulheres novos. Nós já ouvimos nesses 4 dias como que Osana foi sendo construído através da sua família, através das pessoas que influenciaram seu comportamento, seus pais, seus conselheiros, as pessoas que foram dando condições para que ele fosse sendo edificado. E todas essas pessoas tinham como ferramenta para a edificação desse jovem a palavra de Deus. E nós temos todas as chaves para edificar uma pessoa, e edificar essa pessoa com as características que Osanan foi apresentando. De ser essa pessoa que tinha sim, um senso crítico muito forte em relação a ele. Ele cobrava dele mesmo. Eu acho que isso se chama exame de consciência que a gente precisaria fazer sempre. O que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha vocação? O que eu estou fazendo com o projeto que Deus deu para mim? Qual é o projeto que Deus deu para nós? O primeiro presente que Deus nos deu foi a vida. E Ele nos deu a vida para que nós pudéssemos ser felizes. E também fazer as outras pessoas felizes. Ser feliz sozinho não tem graça. Nós não somos uma ilha, nós somos seres de relação. E a comunidade dos primeiros cristãos descobre isso. Digamos que é o modelo da comunidade perfeita. Essa comunidade sonhada ali no começo, com toda essa força do Espírito, eles davam testemunho de Jesus Cristo, eles tinham uma alegria no coração, eles faziam isso de uma forma muito espontânea, movidos pelo Espírito. E esse é o convite que é feito a cada um de nós, assim como Osanan, deixar-se mover pelo Espírito de Deus, fazer-se pessoas novas a cada dia. Eu falava hoje de manhã, aquele eu de ontem já não existe mais, porque aquele de ontem é eu hoje mais a experiência desse dia. E queira Deus que as experiências desse dia tenham sido muito boas, para me fazer melhor. Que seja santificante tudo que eu experimentei no dia de hoje. O encontro, o desencontro, o sorriso, a nossa refeição, nossa partilha na mesa, a nossa expectativa de chegar nesse momento, né, eu vou participar da novena hoje, eu vou levar a minha prece, eu vou levar a minha alegria, eu vou ver os meus amigos de conferência e de conselho. Esse é o desejo de uma comunidade que se ama. E esse é o convite que é feito também dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo, de nós sermos amigos para amar. E só consegue amar os seus amigos aquele que consegue fazer isso na humildade. Osanan tinha essa clareza, que ele não era melhor do que ninguém. Mas seus amigos viam que ele seria o melhor para muitas funções. Mas ele dizia, o meu lugar de fazer com que os meus dons possam florescer é na universidade. Porque aqui eu gero pessoas novas. Através do senso crítico, através de tudo aquilo que o conhecimento possa dar. Ele podia ser muito mais do que ele foi.
Mas como dizia o Padre Emanuel no encontro lá para nós, às vezes dá vergonha, né? Ozanam viveu 40 anos e fez tudo o que fez. Eu já vivi 14 a mais do que ele e não fiz quase nada. Então, a pressa que Ozanam tinha para viver fazia com que ele fizesse todas as coisas na humildade, mas desejoso que isso ficasse para sempre. E Deus o abençoou com isso, porque algo dele que fica para sempre somos nós, Sociedade São Vicente de Paulo. O serviço prestado para os pobres com humildade. E o texto deixava claro para nós, Ozanam não julgava os pobres que ele visitava. E nós temos essa tendência muito grande em nós, no nosso comportamento, de chegar na casa do pobre e julgar. De olhar para ele e dizer, esse não presta, esse é vagabundo, esse é preguiçoso, esse não quer nada com nada. Mas você conhece essa pessoa verdadeiramente? Para poder gerar e tecer esse juízo a respeito dela? Como diziam os antigos, é preciso comer um saco de sal junto para poder conhecer mais ou menos, né, a pessoa que a gente convive. A gente chega na casa do pobre, daquele que nós visitamos, e já tecemos um juízo pleno e total a respeito dele, a ponto de dizer, esse não merece. Tomemos cuidado com isso. Porque se Deus nos julgar com a mesma medida que nós julgamos os pobres, nós estamos fritos. Então, sejamos mais humildes. Façamos essa experiência do espaço místico que é a casa dos pobres. Ozanam via isso. Como ele mesmo disse, eu, evangelizador, saía evangelizado. Ele falava das suas angústias, das suas crises, da sua doença. Mas quando ele olhava a realidade dos pobres, ele percebia que tudo o que ele passava era pequeno demais diante da grandeza dos desafios que os pobres passavam. Quantas coisas nós temos hoje na nossa vida que nós não agradecemos? Nós somos afortunados diante de tantas realidades que tem por aí. Só que nós estamos numa cultura do consumismo, a gente quer ter, e às vezes nós esquecemos de ser família, de ser comunidade, de ser amigo, de ser solidário, de ser de Deus, de ser manifestação de Deus. E Ozanam conseguiu fazer isso. Tanto fez que está aí nesse processo já de quase canonização. Ele não pretendia isso, com certeza, ele nunca teve essa pretensão. Eu quero andar num andor quando eu morrer, né? Jamais imaginou que ele estaria nessa situação. Simplesmente ele viveu como cristão. Como consequência dessa vivência como cristão, hoje nós vemos ele como um modelo, uma referência de um seguidor do Cristo. Porque aquele que é humilde, fala, não sou digno. E com certeza se ele olhasse para aqui, hoje ele fala assim, eu não sou digno. Porque ele tinha um senso crítico muito elevado em relação a ele mesmo. Então, que nós também tenhamos esse senso crítico em relação ao nosso comportamento, que nós possamos melhorar e que nós possamos ouvir o que Jesus disse para Nicodemos no Evangelho. É preciso nascer de novo. Mas como? Eu vou ter que sair do útero da minha mãe de novo? Não, Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que assumir a sua fé, diferente do que você está fazendo agora no escuro, você tem que fazer isso publicamente. E Nicodemos vai fazer 3 visitas para Jesus, a última ele faz durante o dia, né? Ou seja, houve uma clareza na sua fé. Ele assume isso diante de todas as pessoas. E às vezes nós também como vicentinos, né, nós usamos a nossa camiseta aqui, mas em alguns lugares a gente não vai com ela, né? Que a gente fica meio assim, com vergonha de usar, né? A gente é 100% vicentino só nos momentos convenientes. E a mesma coisa como cristão. Defender a causa de Jesus Cristo em qualquer lugar? Ah, não, aqui não dá. No meu trabalho não dá. Aqui nessa festa não dá. Ser cristão é 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano, a vida toda. Essa é a nossa missão. Se alguém vai fazer chacota, se alguém vai tirar sarro, se alguém vai chamar a gente de idiota, problema deles. O importante é a nossa fé.
E Osanã nunca abandonou, por mais que ele teve seus momentos de crise, como nós vimos e veremos também nos outros momentos de reflexão. Mas ele encontrou resposta, encontrou suporte, encontrou pessoas que deu a ele condições de perceber. Deus é mais, Deus é amor e Deus nos permite renascer todos os dias pela graça da ação do Espírito. Então sejamos humildes e entendamos que diante da grandeza de Deus nós não somos nada. Mas esse nada que nós somos, na grandeza do amor de Deus, pode nos levar à glorificação. E essa glorificação que nós esperamos na humildade. Às vezes eu penso isso como padre. Se eu não for para o céu, mas pelo menos eu conseguir fazer com que uma pessoa vá para o céu, já valeu ter vivido como padre. Pelo menos eu fui ponte, mesmo que eu não tenha, chega só até lá na porta e fica olhando lá para a festa, né? Mas pelo menos eu sei que alguém está lá na festa porque eu consegui o convite. Então que nós também tenhamos essa humildade. Se um dia acontecer a santificação, que seja a consequência do amor, que seja a consequência da humildade, seja a consequência do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.